Olá, vamos continuar nossas aulas de lógica de programação. Já estamos nas aulas 57 e 58 desse semestre. E na aula de hoje a gente vai falar sobre controle de fluxo. Já vai falar da estrutura se então, se não, se não, se, né? Então são estruturas que a gente utiliza para controlar o fluxo. E aí eu vou falar cada uma delas, vou colocar alguns exercícios, a gente vai treinar alguns deles. E é uma das estruturas importantes que a gente precisa aprender para entender a base da lógica de programação. Se eu caçar aqui nos meus arquivos, eu tenho até que deixar separado isso daqui, porque a gente pode usar isso aqui para fazer aquela sequência, né? Que eu tinha até escrito na lousa a respeito do que a gente precisa aprender. Se não me engano, é esse aqui. O que a gente precisa aprender de conceitos básicos para desenvolver, né? Então a gente já viu atribuição de variáveis, seus tipos, a gente já viu comparação, né? Expressões de comparação, de aritmética e lógica. Depois ainda faltam as funções para a gente ver, né? E a gente já viu as condicionais. A gente vai ver as expressões condicionais que a gente chama aqui de, pode até chamar de controle de fluxo. A gente já viu também aqui entrada, né? E já viu saída. Já viu quase tudo, né? Então já já a gente passa para um editor online para a gente começar a usar uma linguagem de programação. Então eu quero insistir primeiro que vocês aprendam a fazer os algoritmos no papel para a gente depois fazer outro passo, né? Mas isso não vai invalidar você utilizar, né, o caderno e a caneta para poder fazer seus próprios algoritmos. Então, dentro dessa estrutura que a gente vem seguindo, o controle de fluxo ele é importantíssimo, né? Como eu já falei algumas vezes, quando você tem uma sequência de instruções ou declarações dentro do seu pseudocódigo, você tem que seguir um fluxo de sequenciamento, né, uma sequência dessas instruções para que seu algoritmo possa criar variáveis na memória do computador, para que ele possa alterar, né, as variáveis que estão armazenadas na memória do computador, para que você peça para o usuário informar alguma coisa para o seu pseudocódigo, para que você escreva alguma coisa na tela, né? Ou seja, informar para o seu usuário o que é que você está fazendo, qual que é o resultado daquela interação, daquele processamento. E tudo isso usando lógica de programação, usando nosso pseudocódigo, ela acontece no fluxo que vai de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, digamos que eu tenho aqui uma sequência de 5 linhas de código. Quando o interpretador, o compilador vai pôr em execução, ou até mesmo a gente precisa pôr em execução um pseudocódigo, a sequência que a gente vai ler é de cima para baixo, da esquerda para a direita, como uma leitura que a gente faz de um texto qualquer, né? Então, esse tipo de leitura ou de execução ou de interpretação do pseudocódigo, ele não é fixo, ele não precisa ser fixo sempre. Quando eu digo fixo sempre, eu estou dizendo que primeiro eu vou executar a linha 1, depois eu vou executar a linha 2, depois eu vou executar a linha 3, depois eu vou executar a linha 4, depois eu vou executar a linha 5. Essas estruturas, né, existem estruturas que fazem com que você mude a sequência
de execução do pseudocódigo. Então, dependendo do que eu precise, eu posso manipular a sequência na qual essas linhas são executadas. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso ter na linha 2 algo que faça com que a linha 3 não seja executada. Não seja executada. E sim a linha 4. Então seria mais ou menos assim. Executa a linha 1, executa a linha 2. Aí algo acontece na linha 2 que faz com que a linha 3 seja ignorada, né? Executa a linha 4, executa a linha 5 e finaliza. Ó. Certo? Esse algo que a gente vai ver na linha 2, né, é o que a gente chama de controle de fluxo. Né? Existe algo que vai ser executado na linha 2, uma instrução, né, uma declaração, e esse algo vai fazer com que o controle sequencial, né, a estrutura sequencial de execução do teu pseudocódigo, ele mude. Então, aí eu trago, né? A forma mais comum de controlar o fluxo de um algoritmo é através da declaração se. A gente já viu algumas coisas parecidas, né? Mesmo quando a gente estava vendo funções, né? Funções condicionais, lá quando a gente estava vendo só a parte matemática, agora a gente entra com o controle de fluxo usando a instrução se de uma forma mais formalizada. Até então a gente viu, né? Meio que somente escrito sem seguir muitas regras. E agora, a partir de agora, a gente vê um se já formalizado, mais próximo de uma linguagem de programação. Então, ela permite, né, esse controle de fluxo, na verdade aqui é ele permite que uma ação ou conjunto de ações, então isso aqui é importante, o fluxo o controle de fluxo, né, pode ocorrer fazendo com que uma ação ou um conjunto de ações sejam executados quando uma condição é verdadeira, né? E aí a gente vem com o nosso primeiro exemplo. Deixa eu abrir aqui a lousa branca, né? Então, você tem, né, uma sequência de informações, de instruções ou declarações onde o teu programa precisa executar de forma sequencial. E como eu já havia dito, existem instruções que a gente consegue colocar numa dessas linhas que fazem com que o controle de fluxo de execução do teu pseudocódigo mude. Então, um dos exemplos que eu trouxe é o controle de fluxo utilizando a instrução se. Então, eu posso ter um pseudocódigo onde aqui não importa na linha 1, nem na linha 2, nem na linha 6. Não importa o que vem antes, né? Eu posso ter um controle de fluxo onde na linha 3 eu faço uma checagem lógica. Então, a instrução se ela tem uma relação muito forte, né? Relação muito forte com as expressões lógicas. E com aquelas
que geram resultados lógicos através de outras expressões. A gente viu isso, né? A gente viu que a gente chegou até misturar uma expressão grande desse tipo, né? Onde a gente tem a operação aritmética misturada com operação lógica e misturada com operação relacional, né? E no final das contas, essa expressão que eu coloquei aqui, ela diz justamente isso, ó. Essa expressão ela gera um resultado lógico. No final das contas, a gente vai ter uma verdade ou uma falsidade como resultado dessa expressão, né, que mistura várias coisas. E aí o que eu estou dizendo é que o se, ele é essa instrução que ela precisa de um resultado lógico. Esse resultado lógico pode ser escrito diretamente. Então, você pode escrever aqui diretamente verdade, não precisa usar uma expressão, ou falso, né? Ou falso, né? Ou então pode criar uma expressão como essa aqui que a gente criou, para que ela gere um resultado lógico. Então, como é que a gente faz, né? Num caso real, né? Qual que vai ser a sintaxe? E aí eu vou trazer vários exemplos. Existem várias formas diferentes de você criar um se, então, né? Que é o que a gente está vendo. A forma mais simples é quando a gente coloca diretamente um valor dentro dessa estrutura, dentro dessa instrução, certo? Geralmente, né, nas linguagens de programação, você tem que definir onde a instrução se começa e onde é que ela termina. Ela vai começar aqui e vai terminar aqui, na linha 5, né? A função se, então, ela tem essa estrutura, certo? Então, quando o resultado da condição, a gente chama esse espaço aqui de condição, for verdadeiro, o que é que vai acontecer, né? Cadê o pulo, né? Que vai ser feito, né? Toda vez que essa condição aqui for verdadeira, o que está entre o se e o fim si, né? Que aqui é o início e o fim da instrução, né? O que está entre eles é executado. Então eu poderia escrever, né? Ter uma coisa assim, ó. Escreva um texto. Verdade. Né? Então, aqui na linha 3, a gente está criando uma condição que vai ser sempre verdadeira. E se eu fosse desenhar o passo a passo de execução desse pseudocódigo, seria mais ou menos assim, ó. Vou botar até outra cor aqui. Você começaria aqui executando a linha 1, depois a linha 2, não importa o que seja. Quando chegar aqui na linha 3,
né, vai ser executado uma checagem para saber se a condição é verdadeira. No caso da gente, a gente diretamente colocou a palavra verdade. Então, realmente a condição é verdadeira. Então, eu vou executar a linha 4, depois a linha 5, depois a linha 6. E aí a gente termina. Certo? Agora, se eu tenho as seguintes instruções, como eu estou fazendo aqui, e lá pelas tantas, eu tenho se com uma condição falsa, agora a gente mexe diretamente no fluxo de execução do nosso pseudocódigo. Fim, se e os 3 pontinhos aqui embaixo. A parte da condição que a gente espera que seja verdadeira para poder executar a instrução que está na linha 4, ela é falsa nesse segundo exemplo. Então, o fluxo de execução do segundo pseudocódigo vai ser esse. Ó. Executa a linha 1, depois executa a linha 2, chega na linha 3, ele vai checar se a condição é verdadeira. A condição, no nosso caso, ela é falsa, né? Então, por conta disso, a linha 4 ela não é executada, e sim a linha 5. Depois a 6, e o programa é finalizado. Então, a execução do pseudocódigo é finalizada. Então, você tem essa diferença. Toda vez que uma condição numa instrução se for verdade, isso quer dizer que algo vai ser executado. Se esse algo não for executado, se essa condição, né, não for verdadeira, esse algo não vai ser executado. Então, quem que é o algo aqui nas duas situações? O algo aqui a gente chama de ação ou ações e vai ser o escrever verdade, né? Escreva verdade, essa é a instrução. Então, escreva verdade só vai ser exibida na tela quando a condição da instrução se na linha 3 for verdadeira. Certo? Se a gente fosse desenhar lá o fluxograma, seria mais ou menos assim, ó. Aqui início. Aí você tem um conjunto de instruções aqui que não importam, né? Aí você tem aqui o condicional, né? Lá, assim, né? Se alguma coisa, aqui vai ter uma expressão, né? Dentro. Se for verdade, ele vai fazer alguma coisa. Se não for verdade, ele pode ir aqui direto para o fim da execução da instrução. Aqui poderia ter, né, antes um conjunto de outras instruções, ó. Poderia ter várias coisas aqui. Aqui, na verdade, no nosso caso, tem a instrução de saída, né? É algo assim, essa figura aqui, esquisita. Parece uma gota. Certo? Teria esse fluxo de funcionamento. Aí você tem várias variações disso aqui, né? Aqui eu coloquei a condição verdade, condição falsa diretamente. Mas aí a gente pode criar expressões que retornem resultados lógicos, né? Existem linguagens de programação que, além de resultados lógicos, eles aceitam resultados numéricos, né?
como a linguagem C, a linguagem C++, se eu não me engano Java, eu não tenho certeza, mas C e C++ eu tenho certeza. Então, porque nessas linguagens, toda vez que a gente encontra o número 0, ela associa esse valor ao resultado falso. E toda vez que a gente encontra um valor diferente de 0, né, eu botei até a notação que a gente está aprendendo, ó, diferente de 0, ele vai entender que o resultado é um resultado verdadeiro, né? Então, isso aqui a gente encontra na linguagem C e na linguagem C++. Deixa eu ver só como é que está o tempo. Fechando o tempo aqui, né? Já já a gente volta e fala mais sobre isso.